O dia parecia comum nas redes sociais até que, em poucas horas, um vídeo começou a se espalhar em grupos de fofoca e perfis de celebridades. Nas imagens, Leonardo, o cantor sertanejo e pai de Zé Felipe, aparece rindo enquanto duas meninas, identificadas pelos internautas como Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, seguram copos com o que parece ser bebida alcoólica. O clima é de descontração e o próprio Leonardo brinca diante das câmeras. Essas meninas são fortes igual ao pai. A frase, dita entre risadas, bastou para incendiar as redes. A gravação, segundo fontes próximas, teria sido feita em uma das fazendas da família em Goiás, durante uma confraternização privada. O que deveria ser um momento em família, rapidamente se transformou em um escândalo digital. Em menos de uma hora, o vídeo já estava entre os tópicos mais comentados do X, antigo Twitter, com milhares de menções a Leonardo, Virgínia e filhas. As reações vieram em peso. Muitos usuários criticaram o cantor, acusando-o de irresponsabilidade. Isso é um absurdo. Criança não pode beber, ainda mais sendo incentivada por um adulto, diziam dos comentários mais compartilhados. Outros, porém, saíram em defesa do sertanejo, alegando que o vídeo poderia ter sido mal interpretado e que o conteúdo nos copos não necessariamente era alcoólico. Enquanto a discussão se intensificava, o silêncio de Virgínia chamava a atenção. Conhecida por reagir rapidamente a qualquer polêmica envolvendo seu nome, a influenciadora manteve-se calada nas primeiras horas após a divulgação. Zé Felipe, por sua vez, também evitou comentários públicos, alimentando ainda mais a curiosidade e a indignação do público. Na manhã seguinte, portais de notícias começaram a repercutir o caso, ampliando o alcance da polêmica. Programas de TV citaram o vídeo ao vivo e colunistas especializados em celebridades começaram a questionar se o episódio poderia gerar uma crise familiar entre Virgínia, Zé Felipe e Leonardo, especialmente em meio às tensões já noticiadas nas últimas semanas sobre a guarda das filhas. O episódio, que parecia uma simples brincadeira de avô, começava a se transformar em um caso de reputação pública e debate moral. E por trás do silêncio, fontes próximas indicavam que Virgínia estaria furiosa, não apenas com a exposição, mas com o impacto que isso poderia ter em sua imagem e nos contratos publicitários milionários que mantém com grandes marcas. A tensão só aumentaria nas próximas horas. O silêncio de Virgínia não durou muito. Na manhã seguinte à viralização do vídeo, a influenciadora foi vista deixando a mansão do casal em Goiânia, acompanhada apenas de sua equipe de filmagem. Ela evitou falar com os paparazzi, mas seu semblante fechado e o fato de não estar usando a aliança chamaram a atenção. Poucas horas depois, a equipe de assessoria de Virgínia divulgou uma nota breve em suas redes sociais oficiais. Virgínia Fonseca não compactua com qualquer tipo de comportamento que coloque em risco a integridade de suas filhas. O vídeo divulgado está fora de contexto e não representa a verdade dos fatos. A nota, no entanto, só alimentou ainda mais a polêmica. Milhares de internautas começaram a debater o que significava fora de contexto. Perfis especializados em fofoca começaram a analisar quadro a quadro o vídeo original, buscando qualquer detalhe que pudesse indicar se o líquido nos copos era realmente álcool. Alguns chegaram a afirmar que as meninas estavam segurando taças de champanhe infantil, usada com frequência em festas de família, enquanto outros insistiam que a reação de Leonardo indicava o contrário. Enquanto isso, Zé Felipe optava por um silêncio estratégico. O cantor, que costuma postar vídeos diários com a esposa e as filhas, passou 2 dias sem publicar absolutamente nada, algo incomum em sua rotina digital. Fontes ligadas à família afirmaram que ele estaria tentando abafar a crise e teria pedido a Leonardo que evitasse novas aparições públicas até que a situação se acalmasse, mas o estrago já estava feito. Marcas que patrocinavam publicações de Virgínia começaram a ser marcadas em comentários negativos. Hashtags como responsabilidade com crianças e Leonardo cancelado chegaram ao topo das tendências. Em paralelo, colunistas de televisão começaram a discutir o impacto do episódio na imagem da influenciadora, que construiu sua carreira sob o discurso de mãe dedicada e influente. Nos bastidores, a relação entre sogra e nora, segundo relatos, nunca esteve tão tensa. Amigos próximos afirmaram que Virgínia teria considerado proibir temporariamente o contato das filhas com o avô. O assunto teria gerado uma discussão familiar intensa, na qual Leonardo se defendeu, dizendo que tudo não passou de uma brincadeira boba. Zé Felipe, em meio à tensão, teria tentado intermediar a situação, mas o clima entre os três estava longe de ser amistoso. Ele está no meio do fogo cruzado, ama o pai, mas também entende a revolta da Virgínia, está tentando manter a paz, mas é impossível, revelou uma fonte ao jornalista Léo Dias. Nos dias seguintes, o vídeo foi removido das principais plataformas, mas cópias continuaram circulando em perfis menores e em grupos de WhatsApp. Cada nova visualização reacendia a discussão, a internet implacável não perdoava. Enquanto as redes ferviam, uma pergunta começou a surgir entre os fãs. Será que esse episódio poderia afetar a guarda das crianças, já envolvida em rumores de disputa judicial? O caso, que parecia apenas mais uma polêmica, estava se tornando um pesadelo de proporções imprevisíveis para uma das famílias mais acompanhadas do Brasil.
A internet não perdoa, e o caso envolvendo Leonardo e as filhas de Virgínia tomou proporções inéditas. Em menos de 48 horas, o vídeo já havia ultrapassado 10 milhões de visualizações somadas entre TikTok, Instagram e X. Perfis de fofoca, colunistas e influenciadores comentavam o episódio de forma incessante, criando uma onda de críticas que atingiu em cheio a imagem da família. O clima era de tribunal virtual. De um lado, pessoas indignadas afirmavam que permitir que crianças brincassem com bebida alcoólica era irresponsável, independentemente do contexto. Do outro, fãs fiéis de Leonardo e Virgínia pediam cautela, alegando que o vídeo havia sido editado para gerar polêmica. As pessoas estão julgando sem saber o que realmente aconteceu. Leonardo é um avô brincalhão, nada mais, dizia um comentário em defesa do cantor, mas o peso da opinião pública era brutal. Páginas especializadas começaram a resgatar trechos antigos de entrevistas em que Leonardo fazia piadas sobre bebida e festas, reforçando a imagem de um homem que nunca escondeu seu gosto pelo álcool. Em paralelo, especialistas em comportamento infantil foram convidados por programas de TV para comentar o episódio, apontando os riscos de normalizar o consumo de bebida na infância, mesmo que em tom de brincadeira. Em uma das edições do Fofocalizando, um dos comentaristas afirmou: "A questão não é só o vídeo, é o exemplo. Milhões de pessoas assistem a essa família diariamente. Uma cena como essa, ainda que em tom de piada, é vista por crianças e adolescentes que tomam isso como referência." A fala repercutiu amplamente e serviu de combustível para mais uma rodada de críticas. Virgínia, pressionada, reduziu drasticamente suas aparições nas redes. O que antes eram stories diários com a rotina das filhas, deu lugar a postagens genéricas sobre trabalho e bastidores de gravações. Nos bastidores, a equipe de gestão de imagem da influenciadora estava em alerta máximo. Fontes ligadas à produtora que administra os conteúdos do casal afirmaram que contratos publicitários milionários poderiam ser afetados caso a polêmica não fosse controlada rapidamente. Marcas infantis estão especialmente desconfortáveis. A associação com um episódio desses é delicada, disse uma fonte. Enquanto isso, Leonardo seguia com sua postura despreocupada. Em um show no interior de Minas Gerais, o cantor chegou a brincar com a situação. "Agora não posso nem brindar com refrigerante que já falam que é cachaça", arrancando risadas da plateia. A fala, no entanto, gerou ainda mais revolta. Para muitos, soou como deboche diante de uma situação grave. Em meio a tudo isso, o vídeo original foi analisado por portais jornalísticos que tentaram confirmar a veracidade da gravação. Especialistas em edição de vídeo afirmaram que não havia cortes evidentes, o que reforçava a autenticidade das imagens. Enquanto o público se dividia entre risos e indignação, o clima dentro da família Fonseca Costa se tornava insustentável. Zé Felipe estava pressionado por todos os lados, pelos fãs, pela esposa e pelo pai, e nos bastidores, um novo rumor começava a circular. Virgínia estaria considerando uma separação temporária para proteger a imagem das filhas. O escândalo, antes digital, começava a invadir o mundo real. Nos bastidores, o clima entre Virgínia, Zé Felipe e Leonardo havia se tornado insustentável. O que antes era apenas um incômodo se transformou em uma guerra silenciosa. Fontes próximas à família afirmaram que Virgínia deixou a fazenda do sogro com as duas filhas logo após a repercussão do vídeo, cancelando compromissos e adiando gravações de sua empresa. Ela não queria mais ver ninguém da família do Zé. Estava magoada, sentindo-se desrespeitada, contou um funcionário da equipe de produção. Segundo informações divulgadas por colunistas, a primeira grande discussão teria ocorrido em uma ligação tensa entre Leonardo e Virgínia. O cantor, tentando minimizar o episódio, teria dito que as pessoas estavam exagerando, enquanto ela respondia em tom firme que não havia brincadeira possível quando o assunto eram suas filhas. Testemunhas relataram que a conversa terminou abruptamente, com Virgínia desligando o telefone aos prantos. Zé Felipe, preso entre os dois lados, teria tentado contornar a crise, mas acabou agravando a situação. Em um áudio vazado enviado a um amigo, ele teria dito que o pai não fez por mal, mas a Virgínia quer transformar tudo em escândalo. O vazamento do áudio caiu como uma bomba. Em poucas horas, o conteúdo circulava nas redes, acompanhado de críticas à postura do cantor. Enquanto isso, Leonardo manteve-se firme em sua defesa pública. Durante uma entrevista informal em uma rádio do interior, ele afirmou: "Quem me conhece sabe que eu não ia dar bebida pra criança. Isso é coisa de internet, de gente que nunca brincou em família." A tentativa de amenizar a polêmica só aumentou a distância entre ele e a nora. Virgínia, segundo pessoas próximas, teria proibido que qualquer imagem das filhas fosse publicada nas redes do cantor e, em silêncio, começou a conversar com sua equipe jurídica sobre as implicações legais do episódio, especialmente no que dizia respeito à exposição das crianças sem autorização. A crise já afetava os bastidores comerciais. 3 grandes marcas suspenderam temporariamente campanhas em andamento com Virgínia, aguardando esclarecimentos sobre a situação familiar. As equipes de relações públicas tentavam conter os danos, mas a internet continuava implacável. Qualquer gesto, qualquer silêncio, qualquer publicação era interpretado como indireta.
No auge da tensão, rumores começaram a circular sobre uma possível separação entre Zé Felipe e Virgínia. Amigos próximos negavam oficialmente, mas admitiam que a relação havia estremecido. Eles estão se falando pouco, ele tenta defender o pai e ela sente que está sendo deixada sozinha para lidar com a crise, disse uma fonte à revista Quem. Enquanto isso, Leonardo parecia seguir sua vida normalmente, postou vídeos descontraídos, apareceu em shows e continuava a brincar com o público sobre o caso. A leveza do cantor contrastava com a dor e a irritação de Virgínia, que começou a ser vista como a vilã por parte do público, especialmente entre fãs mais antigos da família Costa. Mas o que ninguém imaginava era que essa história ainda teria desdobramentos mais graves. Um novo vídeo estava prestes a surgir, e ele colocaria ainda mais lenha na fogueira, 3 dias após o primeiro escândalo, quando o caso começava lentamente a perder espaço entre os assuntos mais comentados. Um novo vídeo surgiu. Desta vez, a gravação era ainda mais comprometedora. Postado inicialmente em um perfil anônimo do TikTok, o clipe mostrava Leonardo em um churrasco noturno, cercado por amigos e familiares, entre eles, supostamente, as mesmas meninas que protagonizaram o primeiro registro. Nas imagens, Leonardo aparece sentado em uma mesa, rindo alto, enquanto alguém em off brinca dizendo: "Cuidado pra não sobrar bebida pras pequenas aí." O cantor responde levantando o copo: "Essas são filhas da Virgínia, mas o sangue é meu." A risada coletiva que se segue é abafada por música alta. Ainda que as crianças não aparecessem consumindo nada, o simples contexto foi o suficiente para reabrir as feridas e ampliar o escândalo. O vídeo se espalhou em minutos. Em questão de horas, havia milhares de comentários indignados e novas hashtags ganhando força. Justiça por Maria Alice, Leonardo irresponsável, protetor de crianças. A polêmica, que antes dividia opiniões, agora parecia ter um consenso quase unânime. A internet se voltou completamente contra Leonardo. Perfis de fofoca publicaram supostas mensagens de pessoas que afirmavam ter presenciado o momento. Uma delas dizia: "Eu estava na fazenda naquele dia, as meninas estavam por perto e todo mundo achava engraçado. Ninguém levou a sério, mas Leonardo realmente estava alterado." A equipe de comunicação do cantor, em pânico, tentou remover o conteúdo das redes, alegando manipulação e montagem. Mas, como costuma acontecer, quanto mais se tentava apagar, mais o vídeo se espalhava. Cópias começaram a circular em canais de Telegram e até em grupos de fãs de Virgínia que se mostravam indignados com o comportamento do avô das meninas. Dessa vez, a reação de Virgínia foi imediata. Em uma sequência de stories publicada no Instagram, a influenciadora apareceu abatida, com a voz trêmula: "Eu nunca quis expor nada da minha família, mas ver minhas filhas envolvidas em situações assim me destrói. Eu não vou permitir que isso continue." A fala emocionada viralizou instantaneamente. Milhares de fãs saíram em defesa de Virgínia, dizendo que ela estava sendo forte e coerente. Outros mais críticos afirmaram que ela estava tentando se vitimizar e lucrar com a polêmica. Ainda assim, a opinião pública havia virado completamente a seu favor. Enquanto isso, Zé Felipe se manteve novamente em silêncio, não publicou nada, não curtiu nada, não comentou nada. Essa ausência foi interpretada de várias maneiras. Para alguns, ele estava apoiando a esposa em silêncio, para outros, teria rompido com o pai e preferia não se pronunciar. Em programas de TV e podcasts, jornalistas começaram a discutir se a relação entre Leonardo e Virgínia teria chegado a um ponto sem volta. O caso, antes visto como mera fofoca, agora levantava debates sobre responsabilidade familiar, imagem pública e limites do entretenimento. O sertanejo, pressionado, precisaria agir rápido. O novo vídeo colocava não apenas sua reputação em xeque, mas também ameaçava respingar em sua carreira e em contratos com patrocinadores. Pela primeira vez, Leonardo parecia ter perdido o controle da narrativa, e nos bastidores, pessoas próximas afirmavam que uma resposta formal estava sendo preparada. Mas a crise já havia se tornado um furacão fora de controle. A pressão chegou ao limite. Na manhã da segunda-feira seguinte, Leonardo finalmente decidiu se pronunciar. O cantor publicou um vídeo em seu perfil oficial, sentado na varanda de sua fazenda, com o semblante sério. Ao fundo, o som de pássaros e o cenário bucólico contrastavam com a gravidade do momento. "Pessoal, estou vindo aqui para esclarecer uma coisa que tem tomado proporções absurdas. Eu jamais ofereceria bebida alcoólica a uma criança, muito menos às minhas netas, que amo como se fossem minhas filhas. O que aconteceu foi uma brincadeira de família, mal interpretada. Nunca houve álcool envolvido. Peço desculpas se alguém se sentiu ofendido." O vídeo, de pouco mais de 2 minutos, não conteve a crise. Ao contrário, pareceu reacendê-la. A tentativa de se justificar foi recebida com desconfiança. O tom informal e a ausência de um pedido direto de desculpas a Virgínia ou Zé Felipe foram interpretados por muitos como arrogância. Em poucos minutos, a publicação já acumulava milhões de visualizações e comentários furiosos. "Brincadeira! Criança e bebida nunca é brincadeira, Leonardo", escreveu uma seguidora. "Ele acha que tudo é piada", dizia outra. Perfis de celebridades e jornalistas reforçaram as críticas, questionando se o cantor entendia a gravidade da situação. Enquanto isso, Virgínia, sem citar o nome do sogro, publicou um texto nas entrelinhas: "Palavras sem mudança não significam nada. O exemplo é o que educa."
A frase curta e enigmática incendiou ainda mais as redes. Milhares de internautas interpretaram como uma resposta direta a Leonardo. O clima entre os fãs se transformou em guerra aberta. De um lado, os defensores do cantor, do outro, os seguidores fiéis da influenciadora. Grupos começaram a se organizar em defesa de cada lado. Hashtags como Time Virginia e Time Leonardo dominavam o X. Vídeos antigos de entrevistas e momentos familiares foram resgatados e analisados como se fossem provas de um processo. Tudo era dissecado, olhares, gestos, frases fora de contexto. A internet se tornara um tribunal incontrolável. Em meio à confusão, Zé Felipe reapareceu, publicou um breve texto nos stories dizendo apenas: "Não vou falar sobre nada disso, só quero paz pra minha família." O silêncio dele foi interpretado de forma dividida. Parte do público viu como uma tentativa de proteger as filhas. Outra parte entendeu como covardia, por não se posicionar claramente ao lado da esposa. Enquanto o caos se desenrolava, marcas começaram a se afastar de Leonardo. Um grande evento sertanejo, que contaria com sua presença, anunciou o cancelamento de sua participação por motivos de agenda. Bastidores apontavam que o motivo real era o desgaste da imagem pública. A assessoria do cantor tentava conter os danos, mas era tarde. A imagem leve e brincalhona que sempre o acompanhou havia se transformado em sinônimo de irresponsabilidade e insensibilidade. Até artistas próximos começaram a se distanciar publicamente, evitando menções ao nome de Leonardo. O caso já não era mais apenas sobre um vídeo, era sobre poder, influência e o impacto devastador das redes na reputação de uma família inteira. E para Virginia, a batalha ainda estava longe de terminar. Após o pronunciamento desastroso, Leonardo começou a sentir os primeiros efeitos concretos da crise. A agenda de shows, antes lotada, passou a sofrer alterações discretas. 3 apresentações foram canceladas em menos de uma semana, e outras foram adiadas por motivos logísticos. O público percebeu rapidamente que algo estava errado. Produtores e contratantes começaram a demonstrar receio. O nome de Leonardo, que sempre atraiu multidões e patrocínios, agora estava associado a uma polêmica moral difícil de contornar. Um executivo de uma grande marca de bebidas, que patrocinava parte de seus eventos, foi direto ao ser questionado por jornalistas. "Estamos avaliando a continuidade da parceria. A imagem pública do artista é um fator determinante em nossos contratos." A notícia se espalhou rapidamente, e portais de entretenimento começaram a noticiar o isolamento de Leonardo. Amigos e colegas de profissão passaram a evitar qualquer tipo de exposição ao lado dele. Cantores sertanejos que tradicionalmente compartilhavam bastidores com o veterano deixaram de marcá-lo em postagens, e emissoras de televisão suspenderam convites para participações ao vivo. Nos bastidores, o cantor mantinha a postura de quem não deve nada a ninguém. Mesmo com o cerco se fechando, Leonardo resistia às pressões para emitir um pedido público mais contundente de desculpas. "Não vou ajoelhar para a internet", teria dito em conversa privada com um amigo próximo. A frase, vazada para a imprensa, reforçou a percepção de soberba e ampliou o desgaste. Enquanto isso, Virginia se fortalecia. A influenciadora retomou as gravações para sua marca de cosméticos e aproveitou o momento para reforçar a imagem de mãe protetora. Em lives e entrevistas, evitava mencionar diretamente o nome de Leonardo, mas falava em responsabilidade, limites e exemplo dentro de casa. Essa estratégia funcionou, sua popularidade voltou a subir e novos contratos começaram a surgir. Zé Felipe, porém, parecia cada vez mais perdido entre os dois mundos. Tentava reaproximar o pai, mas sabia que qualquer gesto público seria interpretado como traição pela base de fãs da esposa. Ao mesmo tempo, não conseguia suportar o afastamento de Leonardo, que sempre fora uma figura central em sua vida pessoal e profissional. O cantor, em conversas reservadas, teria confidenciado a amigos que se sentia no meio de uma guerra que não escolheu. Enquanto isso, colunistas começaram a apontar que a família Fonseca Costa estava fragmentada e que o episódio revelava um abismo entre as gerações. De um lado, Leonardo representando o velho sertanejo, com suas brincadeiras e informalidades. Do outro, Virginia, símbolo de uma geração conectada, pautada pela imagem e pela moral digital. A diferença de valores ficava cada vez mais evidente. Leonardo acreditava que tudo não passava de exagero da internet. Já Virginia via o caso como uma quebra grave de confiança, que colocava em risco sua carreira e o bem-estar das filhas. Entre eles, Zé Felipe tentava desesperadamente salvar o que restava de unidade familiar. No entanto, um novo elemento começava a emergir. Advogados próximos à influenciadora começaram a sondar a possibilidade de acionar judicialmente qualquer pessoa que compartilhasse vídeos das meninas. O caso estava prestes a sair do campo da fofoca e entrar no da justiça, e Leonardo seria o primeiro a sentir o peso dessa nova fase. Com o escândalo tomando proporções nacionais, o caso começou a ultrapassar os limites da internet. Advogados especializados em direito de imagem e proteção infantil passaram a comentar publicamente que o vídeo de Leonardo poderia, em tese, configurar exposição indevida de menores. Esse debate despertou em Virginia um novo foco, não mais apenas defender sua imagem, mas proteger juridicamente as filhas.
A influenciadora contratou uma equipe jurídica em São Paulo para analisar as possibilidades legais. Um comunicado enviado à imprensa dizia: a família de Virgínia Fonseca está tomando todas as medidas necessárias para resguardar os direitos de imagem e a integridade das menores envolvidas. A notícia teve efeito imediato. Em questão de horas, dezenas de perfis que haviam publicado o vídeo começaram a apagá-lo, com medo de processos. Alguns portais chegaram a emitir notas de retratação. No entanto, o estrago já estava feito. As imagens haviam sido replicadas e arquivadas em servidores fora do país, tornando impossível o controle total da situação. Enquanto isso, Leonardo foi notificado extrajudicialmente para que se abstivesse de publicar qualquer conteúdo envolvendo as netas sem autorização prévia. Pessoas próximas ao cantor disseram que ele recebeu o documento com incredulidade e raiva. Ele se sentiu traído, nunca imaginou que a nora o levaria a esse ponto, contou um amigo da família. A tensão explodiu definitivamente durante uma tentativa de reconciliação. Zé Felipe teria reunido o pai e a esposa em uma conversa na casa do casal, tentando colocar panos quentes, mas o encontro terminou em briga. Leonardo, exaltado, afirmou que a internet estava destruindo famílias e que ninguém tinha mais humor ou liberdade. Virgínia, em lágrimas, respondeu que as filhas não eram pauta de brincadeira nem de marketing. Zé Felipe, impotente, apenas assistiu à troca de acusações. A discussão vazou. Horas depois, colunistas publicaram detalhes do desentendimento e a situação da família se tornou o principal assunto dos noticiários de celebridades. Em uma das matérias, um jornalista resumiu: o que começou como uma simples brincadeira virou um divisor de águas entre gerações. O Brasil assiste à queda de um império familiar, construído sobre a imagem de união e leveza. Nos bastidores, Leonardo começou a demonstrar cansaço, reduziu aparições públicas e suspendeu temporariamente shows. Amigos próximos relataram que o cantor teria se isolado em uma de suas fazendas, evitando a imprensa e até familiares. Ele sente que perdeu o carinho do público, e isso o atingiu mais do que ele admite, revelou um colega de longa data. Enquanto o avô se recolhia, Virgínia fazia o movimento oposto. Intensificou campanhas, apareceu em programas de TV e falou abertamente sobre a importância de limites e exemplos dentro de casa. Seu discurso firme e emocional ressoou entre marcas e seguidores. O episódio, que poderia ter arruinado sua imagem, acabou consolidando sua figura pública como símbolo de mãe protetora e influenciadora responsável. A internet, no entanto, continuava dividida. Para uns, Virgínia havia exagerado e exposto demais a situação familiar. Para outros, ela apenas reagiu como qualquer mãe faria, mas uma coisa era certa: o caso havia mudado para sempre a relação entre ela e Leonardo, e quando todos pensavam que o escândalo começava a se apagar, um último movimento surpreendeu até os mais atentos. Meses depois, quando o caso já não dominava mais os holofotes, um novo rumor começou a circular. Uma plataforma de streaming estaria negociando um documentário sobre os bastidores da família Fonseca. O projeto, batizado provisoriamente de Entre a Fazenda e o Feed, pretendia mostrar os desafios de ser uma das famílias mais expostas do país. Embora a equipe de Virgínia tenha negado qualquer envolvimento, jornalistas afirmaram que o conteúdo incluiria imagens e depoimentos inéditos sobre o episódio do vídeo. A notícia reacendeu a curiosidade do público e trouxe o caso de volta às discussões. Leonardo, ao saber da possibilidade, teria reagido com indignação, ameaçando processar qualquer produtor que usasse sua imagem. Mas o silêncio acabou prevalecendo. Zé Felipe, exausto, decidiu se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. Em nota, disse que nenhum sucesso vale a paz da família. A atitude foi vista como um pedido de trégua. Virgínia, por sua vez, manteve-se firme, mas adotou um novo tom. Parou de expor as filhas publicamente e passou a produzir conteúdo mais voltado à carreira e ao trabalho. Aos poucos, o escândalo deu lugar à reflexão. O público começou a perceber que por trás dos vídeos e sorrisos existiam pessoas reais, vulneráveis às mesmas falhas e tensões que qualquer outra família. A diferença era que, no caso deles, tudo acontecia diante de milhões de olhos e julgamentos. Leonardo, segundo fontes, ainda mantém o silêncio absoluto sobre o episódio. Raramente fala com a imprensa e evita qualquer menção às netas. Em apresentações recentes, tem se limitado a cantar e sair rapidamente dos palcos. Aquele homem expansivo e brincalhão parece ter dado lugar a alguém mais contido, abatido pela repercussão de um momento que talvez jamais consiga apagar. Virgínia, por outro lado, transformou o trauma em impulso. Fortaleceu sua marca, lançou novos produtos e reconstruiu a narrativa pública. A cada entrevista deixa escapar pequenas frases que resumem tudo o que viveu. Aprendi que ser mãe é também saber dizer não. E assim, o episódio que começou com um vídeo caseiro em uma tarde ensolarada se transformou em uma das maiores crises familiares da internet brasileira. Um choque de gerações, valores e responsabilidades que mostrou como uma simples gravação pode expor as rachaduras mais profundas de uma família acostumada aos holofotes. No fim, ficou a lição amarga. Na era digital, nenhuma brincadeira é inofensiva e nenhum silêncio é absoluto.